Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum eras a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe para ser pastor de Israel para o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e ter informações exatas sobre ele. E quando o encontrares, avisai, para que também eu vá adorar. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiam uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, tinha um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e vinho. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra sem ouro na mão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Convido todos a permanecer de pé para ouvir, acompanhando a voz do Evangelho Coelho, ouvir o anúncio da Páscoa e das festas novas de Jesus. Até
Nós celebramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania, quer dizer, significa manifestação. O Senhor é o Deus visível aos nossos olhos. Deus invisível se faz visível. E para ser redundante, mas para ficar nisso, ele se faz visível para ser visto, não para ficar escondido. Hoje, então, ele se manifesta ao mundo, se manifesta a todos os povos representados. Nós temos essa representação em nossos desertos, não é mesmo? Representados todos os povos, todas as gentes dos reis magos. Este é o sentido, então, dessa celebração. Hoje, nós celebramos a universalidade da salvação, a universalidade do Evangelho, da boa nova do Senhor. É a todos, toda a gente. Para compreendermos isso de modo mais claro, eu gostaria de retomar aqui as leituras da noite de Natal, comparadas com as leituras de hoje. Na noite do Natal, na noite do dia 24 de dezembro, nós ouvimos a primeira leitura do livro do profeta Isaías, assim como hoje também. Hoje nós ouvimos Isaías capítulo 60. Na noite do Natal nós ouvimos Isaías capítulo 9. E você vai se lembrar dessa leitura. Nós ouvimos assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para que os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Que povo é esse que viu uma grande luz? Qual é esse povo? Devemos pensar, sim, com humanidade, mas de modo específico aqui, o profeta pensa no povo da antiga aliança, no povo do Antigo Testamento, no povo no qual Jesus nasceu, o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele povo que foi o primeiro destinatário das promessas de Deus, o povo de Israel, que não confundamos, não se identifica, não é o Israel que está na nação de hoje, lá do Oriente, não, é o Israel que este povo de Israel andava na escuridão e viu uma grande luz. E no presépio, este povo tem uma representação, não somente, claro, em Nossa Senhora, São José, mas tem uma figura no presépio. A figura que sai dos presépios do pastor. Por quê? O povo de Israel lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Abraão, 2 anos antes de Cristo, era um povo de pastores. Pastores não como a gente tem hoje, né? Tem aquela terra grande, não sei quantas cabeças de gado, não era isso, pecuarista. Não, mas o pastor nômade de gado mil, que andava por aí com as ovelhas. Por isso que o próprio povo de Deus identifica Deus como, encontra o Senhor como seu pastor, porque era a principal profissão de quem era o povo de Israel. O pastor, então, ali representa Israel. E olha só como a palavra de Deus é perfeita. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. O Evangelho da noite de Natal, o anjo do Senhor apareceu
e a glória do Senhor os envolveu em luz. Olha, hoje nós damos um passo mais. A primeira leitura, também do Isaías, porém mais à frente, retoma esse tempo da luz que resplandece, dizendo, e você pode acompanhar aí no seu livro, a primeira leitura, tem aí essa leitura, do livro do profeta Isaías. Vejam só como retoma essa ideia lá na noite de Natal, porém a expandindo, a tornando mais universal. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Jerusalém, mais uma vez, Israel, viu a glória do Senhor. Porém, nós vemos mais do que isso, no versículo 2. Eis que a terra está envolvida em trevas. Agora, não se fala apenas de um povo que vivia nas trevas, mas a terra estava nas trevas. E as nuvens escuras cobrem os povos. Veja a diferença, percebe? Lá no começo, na noite de Natal, no começo do livro do profeta Isaías, o povo geralmente fica. Agora, nuvens escuras cobrem os povos, toda a humanidade. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória se manifesta sobre ti. Versículo 3. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Agora, essa imagem, também nós temos em nossos presentes dos reis magos, significa não apenas o povo de Israel, mas toda a humanidade, todos os povos, todas as gentes, diante de quem brilha a luz do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje, do outro lado do mundo, muito longe de Israel. Nós estamos aqui porque nós também nos tornamos destinatários às promessas de Deus. Isso fica mais claro ainda na segunda leitura, naquilo que São Paulo diz aos Efésios, ou seja, já no pensamento, após nosso Senhor Jesus Cristo morrer por nós, ressuscitar e enviar o Espírito Santo, São Paulo diz assim aos Efésios: este mistério Deus não desconheceu aos homens das gerações passadas. Quer dizer, ele está dizendo lá que o pensamento isso não estava claro, mas ele acaba de revelar agora que o Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O quê? Qual é o mistério que foi revelado? Versículo 6 da segunda leitura. Os pagãos são admitidos à mesma herança. Pagãos quer dizer que não judeus. Eles que não são judeus são admitidos à mesma herança. São membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Ou seja, isso. Todos são destinatários da glória de Cristo. O Evangelho tem destinação universal. Em uma outra passagem, nós ouvimos o Senhor dizer que é desejo do seu coração que, abre aspas, todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Meu irmão, se esse é o desejo do coração de Deus, se o desejo do coração de Deus, se para isso Cristo nasceu, para brilhar para todos os homens, para resplandecer, para fazer a sua epifania, a sua manifestação para todos, se o desejo do coração de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, esse deve ser o desejo do coração dos filhos de Deus. Isso deve estar latente em nossas almas. Que todos, sem exceção, todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade para nós tem um nome.
Por acaso ele diz: eu sou um caminho, tem anos. Ele disse: eu sou uma verdade, mas isso é relativo. É relativo, precisa ser isso. Eu sou uma possibilidade de vida, é isso que ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim completamente. O Senhor vem então para que todos cheguem a Ele. E como é que isso acontece? O mesmo apóstolo São Paulo diz, no capítulo 10 da sua carta aos Romanos: como crerão se não houver entrega? Se não houver anúncio? Ele diz isso lá em Romanos 10. Como as pessoas vão crer se não houver anúncio? As pessoas chegam ao conhecimento da verdade através de mim. Como os reis magos chegaram a Cristo, atraindo o sol, atraindo por aquela estrela, por aquela luz. Por aquela luz eles chegaram à luz da vida de Cristo. Por aquela estrela de Belém é o sinal da igreja. A igreja é a estrela de Belém. Quem diz isso? O Senhor. O Evangelho diz a todos nós: vós sois a luz do mundo. Lembra disso? Vós sois a luz do mundo. Podemos dizer de modo pessoal: tu és luz do mundo. Tu, batizado, tu, filho de Deus, tu que crês, tu que conheces a Cristo, és chamado a ser luz neste mundo. Para que se encaminhe em meio às trevas. Em outra passagem, aliás, em continuação, o Senhor nos diz assim: uma lâmpada é acesa para ser colocada embaixo da mesa? Não, a lâmpada não é acesa para ser colocada embaixo da mesa, mas para ser colocada no alto, para que ilumine toda a casa, todo o ambiente. E termina o próprio Senhor Jesus: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, louvem o Pai dos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, louvem o Pai dos céus. Isso significa, meu povo, que nós vamos enviar o Evangelho abaixo, e o Evangelho vai abaixo do mundo? É isso? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Sim, esclarecer. É desejo de Deus, portanto deve ser o nosso desejo também. Que todos o conheçam. Olha, em palavras simples, por mais que isso possa ferir alguns ouvidos sensíveis, nosso desejo é que todo mundo seja católico. Esse é o nosso desejo. Você que conhece Jesus, não gostaria que todos conhecessem? Você que conhece a Eucaristia, não gostaria que todos se alimentassem da Eucaristia? Agora, Papa Francisco diz que isso que nós chamamos de evangelização, e repete isso muitas vezes, funciona, se dá, não por proselitismo, mas por atração. A evangelização se dá não por proselitismo, mas por atração. O que é proselitismo? É a tentativa de evangelizar, ferindo a liberdade de consciência. Palavras simples, queremos chegar naquele churrasco da família, a Bíblia debaixo do braço, e fazer qualquer conversa, uma pregação exortativa dizendo: você precisa se converter, você, meu cunhado, precisa se converter, senão você vai para o inferno. Isso seria tentar evangelizar pelo Espiritismo, não funciona. Por experiência, você deve saber
naquela estrela ali. Pense no brilho daquela estrela, pense na beleza daquela estrela. Eles homens aqui não quiseram esse plano. A palavra de Deus diz que depois que eles pararam em Jerusalém e viram novamente a estrela, olha só, no versículo que diz que eles ficaram cheios de alegria. Qual versículo é? Alguém acharam isso? Aqui, versículo 10. Ao ver de uma estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quer dizer, era bom, era atraente, era belo. Assim, diz o Senhor, brilhe a vossa luz diante dos homens. É preciso que a nossa vida se converta diariamente à vida de Cristo, se configure a vida de Cristo diariamente, progressivamente, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e pensem: eu quero conhecer isso dessas pessoas, eu quero ter essa alegria, eu quero viver essa vida. Tem algo na vida dessa pessoa que falta a mim. Então, se o testemunho vai à frente, o bom testemunho, como exemplo, as palavras que encontram autoridade. Eles que viveram os santos, pensamos em, por exemplo, em São Francisco de Assis, que aliás foi ele que iniciou a tradição do presépio há 800 anos, 101 anos. E fazia com que tantas pessoas o seguissem e o sigam até hoje. Era a força das suas palavras? Era a força da sua vida. É isso que dá autoridade à evangelização. A vida do Espírito, a vida em Deus. Bom, mas eu não sou santo ainda, então eu não posso falar de Cristo, não posso falar do Evangelho. Claro que pode, mas o passo a passo da evangelização deve ser o seguinte: em primeiro lugar, a oração. Primeiro, aquela pessoa, por exemplo, retomando pela família, o cunhado lá se encontra no churrasco, você queria trazer para a igreja, o seu filho, tantas mães que olham para a coração dos seus filhos. Em primeiro lugar, a oração constante, insistente, oferecimento de sacrifícios para aquela pessoa pendente. Isso move algo na vida daquela pessoa, nós vemos isso, e principalmente aumenta a caridade do coração. E aí, no momento em que eu disser alguma coisa, não será motivo por uma indignação diante da vida daquela pessoa, algo orgulhoso, será motivo de amor. A presença do cristão deve ser uma presença agradável, amável. Amável, sabe? Meu irmão, você não deve ser aquela pessoa que chega no almoço de domingo da família e as pessoas querem se afastar de você, as pessoas não querem ficar perto de você, porque é chato. Não deve ser isso. As pessoas devem querer se aproximar de nós, assim como Deus Santo. São um sem ser tudo. Então, o amor, na oração, na caridade, na amabilidade, se abre espaço para que de repente, talvez você já tenha visto isso, aquela pessoa que não vai à igreja cheia de você. Passando por um problema na minha casa, você está na igreja lá direto, está mais perto do que eu, mas assim, resta por mim. E aí você encontra um espaço, uma brecha, para entrar com o Evangelho, para entrar com o amor de Deus, para entrar com um anúncio suave, ousado, suave, amoroso, traente,
convite. E o Senhor nos dê essa santa ousadia e, ao mesmo tempo, essa sabedoria amorosa. Vós sois tudo. E o Senhor nos dê essa consciência, essa inquietação. Nós não nos conformemos com o estado, mas que sejamos, pela sua graça, muito